Quais são os tipos de orçamento que tem no Facebook que você pode utilizar no seu lançamento digital? É isso que eu quero falar com você na aula de hoje. Meu nome é Leonardo Castanheira, eu sou especialista em tráfego para lançamento digital e hoje eu quero falar com você sobre os orçamentos que tem dentro do Facebook que você pode e vai usar no seu lançamento digital. Então a gente primeiro vai ver a aula teórica, vai ver a parte teórica disso e depois a gente vai entrar na plataforma, dentro do Facebook Ads, do gerenciador de anúncios, para você ver onde é que você clica, onde é que vão aparecer esses orçamentos, onde é que você vai fazer as edições, tudo isso a gente vai ver na prática também. Então, bora começar a aula de hoje. Então, começando aqui, tráfego para lançamento digital, tipos de orçamento dentro do Facebook Ads. O que a gente vai ver na aula de hoje, A gente vai ver o que é um orçamento, qual é o mínimo para investir hoje no Facebook Ads, o que ele exige diariamente, tipos de orçamento, o que é um orçamento CBO, ABO, o que é um orçamento diário total da campanha, qual a diferença entre eles, limite de gasto, o que é um limite de gasto, como controlar o Facebook, quando ele gasta, quanto o Facebook gasta no orçamento CBO, as melhores práticas para o orçamento CBO e a gente vai ver na prática depois, lá dentro da plataforma, como é que isso tudo funciona. Então vamos começar. O que é um orçamento? Antes de tudo a gente precisa saber o que é um orçamento. Orçamento é quanto você quer pagar para anunciar, é quanto você está disposto a investir para você poder veicular a sua mensagem, veicular o seu anúncio. Então é uma forma também de você controlar os custos. O orçamento, além de ser quanto você quer pagar, você também consegue controlar os custos, tanto na campanha quanto no conjunto de anúncios. Então, orçamento é quanto você está disposto a colocar de dinheiro no Facebook, quanto você está disposto a colocar de dinheiro na plataforma para você impulsionar esse seu conteúdo, impulsionar essa sua mensagem, para você poder alcançar mais pessoas e aí precisa de investir dinheiro para você poder ter um alcance maior. Então, o orçamento é quanto eu quero pagar para que o meu anúncio seja veiculado. É isso que é o orçamento. Qual é o mínimo para investir no Facebook hoje? Hoje, o investimento mínimo é $1. E aí é por conjunto de anúncios, ou seja, para cada conjunto de anúncios, onde você vai definir o público, você tem que ter pelo menos $1 ali investido para você poder fazer com que a campanha rode. Vamos usar como exemplo aqui, considerar $1 igual a R$6. Então, se você tem dois conjuntos de anúncios, vamos supor que você criou uma campanha, aí você tem um conjunto de anúncios com o público de quem visitou seu perfil no Instagram e um outro conjunto de anúncios das pessoas que visitaram seu site na internet, sua página de inscrição para o lançamento. Então você tem dois conjuntos de anúncios, o que vai acontecer? Você vai precisar ter R$12, que cada um considerando aqui, lógico, R$6, está 5 e pouquinho dólar hoje, mas arredondando para R$6, como eu faço, daria R$12. Então para você subir essa campanha com dois conjuntos de anúncios, você teria que ter R$12, porque ele vai pegar e vai dividir R$12. Pelos dois conjuntos de anúncios. Tipos de orçamento. Eu vou dividir os tipos de orçamento em dois blocos. Primeiro bloco, por local de definição, e aí você tem o orçamento CBO e o orçamento ABO, a gente vai ver todos eles já já. E por período, que seria o quê? Seria o orçamento diário e o orçamento total da campanha. Antes, vamos primeiro entender um pouquinho aqui como é que funciona a estrutura, como é que é a estrutura de campanha dentro do Facebook Ads, É sempre bom a gente dar uma revisada nisso e entender como é que é a estrutura, a visão macro do Facebook Ads. Ela é dividida em 3 blocos. Primeiro é a campanha. Dentro da campanha, a gente tem os conjuntos de anúncios. Então eu tenho lá em cima a campanha, um guarda-chuva grande, uma barraca de praia grandona, e dentro dessa campanha eu tenho vários conjuntos de anúncios. Para cada conjunto de anúncios desse, $1. E dentro de cada conjunto de anúncios, você tem os anúncios, que é o que vai realmente aparecer para as pessoas. Então a gente tem a campanha, dentro da campanha a gente tem os conjuntos de anúncios e dentro de cada conjunto de anúncios a gente tem os anúncios. Então, orçamento CBO. O que é o orçamento CBO? Ele está naquele bloco de local de definição que eu separei. Então, orçamento CBO é o orçamento definido dentro da campanha, no nível campanha, vamos dizer assim. Ele é distribuído para os conjuntos de anúncios. Então, quando você define o orçamento no nível campanha, lembra, a gente tem a campanha e o conjunto de anúncios. Quando você define o orçamento lá no nível campanha, ele é chamado de CBO. E aí ele pega esse orçamento, esse valor, e distribui entre os conjuntos de anúncios. Só que ele distribui de forma heterogênea, ou seja, ele não vai pegar os R$12 e botar R$6 em cada conjunto de anúncios. Ele pode botar R$10 num, pode botar R$2 no outro, pode botar 12 num e não gastar nada no outro. Então, ele vai pegar aquele valor total que você botou na campanha e vai distribuir de como é que ele achar melhor dentro dos conjuntos de anúncios. Você pode
colocar valores mínimos e máximos nesse conjunto de anúncios, a gente vai ver isso também, você pode fazer esse controle. Só que com o CBO você tem menos controle, né? Você deixa nas mãos do Facebook, para o Facebook decidir qual é o melhor conjunto de anúncios para ele mostrar. E aí ele vai mostrar, de acordo com os critérios dele, ele vai mostrar esse anúncio com o que estiver performando melhor e ele vai concentrar esse orçamento nesse conjunto de anúncios. E aí você tem maior automação porque você está deixando o Facebook, o algoritmo do Facebook trabalhar. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha lá, está rodando 2 conjuntos de anúncios e você botou R$20 no nível campanha. Você fez um orçamento CBO lá no nível campanha. Então, esses R$20 não vão ficar conjunto de anúncios A com R$10 e o conjunto de anúncios B com R$10. De acordo, conforme vai rodando, né, esse anúncio, esse conjunto de anúncios, o Facebook vai entender, ó, esse aqui está performando melhor, esse aqui não está, e aí ele vai começando a direcionar o orçamento que você colocou, aqueles R$20, forçando para o que estiver dando mais resultado. Então, por exemplo, você pode o conjunto de anúncios A, você pode ter ele com R$18 e o outro com R$2. Você pode ter o conjunto de anúncios B com R$13 e o outro com R$7. Ele vai mensurar o resultado e vai distribuir de acordo com o que ele achar melhor dentro dos critérios dele. Então, o orçamento CBO, você tem menos controle porque você vai colocar, deixa para o algoritmo decidir qual é o conjunto de anúncios que você quer trabalhar. No ABO, né, é quando você define o orçamento dentro do conjunto de anúncios. Você define individualmente para cada conjunto de anúncios. Com isso, você tem mais controle, porque você decide quanto colocar em cada um deles. Então, por exemplo, vamos supor que esses mesmos R$20, só que agora você vai colocar dentro do conjunto de anúncios. Então, você vai definir, olha, eu quero o conjunto de anúncios A com R$10, o conjunto de anúncio B com R$10. Ou eu quero um com 12, o outro com 8. Você vai definir isso e aí você vai controlar dentro de cada conjunto de anúncios qual é o melhor orçamento que você quer utilizar em cada um deles. Quando usar o orçamento CBO e o ABO? Por exemplo, você pode usar o CBO na fase de captura de leads, na fase que você está captando leads para o seu lançamento, né, que você está fazendo um anúncio de convite, você está convidando as pessoas para o evento, você está aumentando a expectativa dessas pessoas para o seu evento, você pode usar um orçamento CBO. E o ABO? O ABO você pode usar na fase de remarketing de carrinho aberto, ou seja, você já fez o seu lançamento, você abriu o carrinho, e aí você está resgatando as pessoas que ficaram pelo caminho através do remarketing. E aí você pode, então, usar o orçamento ABO, que é aquele que, pelo conjunto de anúncios, porque você vai concentrar, né, no remarketing de carrinho aberto, normalmente você concentra a verba maior naqueles públicos que estão mais aquecidos, mais engajados. Então você pode usar o orçamento ABO. Mas isso aqui, gente, é só um exemplo. Você pode testar o ABO no captura de leads, ou o CBO no remarketing, você pode testar do jeito que você for. Estou colocando aqui a forma que eu mais utilizo e que mais dá resultado. Orçamento diário. Agora a gente vai entrar no tipo de orçamento por período, tá? Então, orçamento diário. O que é um orçamento diário? É um valor médio que você quer gastar por dia. Quando você coloca que o valor diário, que o orçamento diário que você quer na campanha, né, no anúncio, você quer R$10, você está dizendo para o Facebook que você quer que ele gaste numa média de R$10 por dia. E esse gasto médio é ao longo de uma semana, tá? Eu já vou explicar por quê. Além disso, ele pode gastar 25% acima desse orçamento nos dias que ele considerar que tiverem melhores oportunidades dele entregar resultado para você. Então, no dia X, ele enxerga essa maior oportunidade, ele pode aumentar até 25% esse orçamento, essa média desse orçamento diário. Ele não vai ultrapassar o total da semana. O que é isso aqui? Vamos dar como exemplo aqui. Se você colocou R$10, um limite diário, né, um orçamento diário, a semana tem 7 dias, no total ele vai ter R$70, certo? Então, se ele gastar, por exemplo, no dia R$12, no outro dia R$9, no outro dia R$15, ele vai fazer essa média, mas ele não vai ultrapassar esse limite que você tem de R$70 na semana. Então, eu coloquei R$10 hoje no meu orçamento diário. Pô, mas ele já gastou R$20. Ele vai equalizar isso para no final da semana ele conseguir segurar esse valor que você colocou, que você definiu como diário, né, com orçamento diário, mas considerando também o período da semana. Então ele não vai ultrapassar esse valor total que seria da semana. E o que é o orçamento total, né? O orçamento total da campanha. É o valor que você quer gastar no período todo. Ou seja, você tem uma campanha rodando durante 20 dias, por exemplo, e aí você estabelece um orçamento total para esse período.
Então, você vai ter um orçamento X para os 20 dias que você está rodando a sua campanha. É um limite fixo, tá? Não é mais uma média. Ou seja, você botar R$200, ele vai gastar R$200. No orçamento diário, é uma média que você está dizendo para o Facebook gastar por dia. Tanto é que tem muito mais oscilação. Então, no orçamento total da campanha, é para o período todo e é um valor fixo. Você consegue estabelecer uma veiculação por menos de 24 horas e você consegue também programar dia e hora para você poder anunciar. Então, no orçamento total, você consegue estabelecer ali que você vai veicular o anúncio de 8 da manhã às 14 horas. Você consegue fazer essa mensuração e esse controle do horário. E você tem uma flexibilidade de quanto quer gastar por dia, né? Ou seja, você colocando um valor total, você está dizendo ao Facebook, eu quero nesse período gastar esse valor, eu tenho esse orçamento para gastar nesse período, só que não me importa muito quanto você vai gastar por dia. Não me importa muito quanto você vai estabelecer de gasto para cada dia. Eu quero que no final esse valor aqui seja o valor total. E aí você trabalha do jeito que você achar melhor durante os dias. Aí você está dizendo para o Facebook esse orçamento total da campanha. E quando eu usar o orçamento diário ou total? Por exemplo, de novo, tá? Você pode fazer vários testes, você pode testar de várias formas, mas não tem regra, você tem que testar no seu lançamento para você entender qual que vai dar mais resultado. Mas, a título de exemplo do que a gente usa mais, que dá mais resultado, o diário normalmente é na captura de leads, tá? Para você ter o controle. E o total da campanha você usa na distribuição de conteúdo e aí você considera o período de 7 dias. Ou seja, eu vou subir uma campanha de distribuição de conteúdo e eu vou botar ela orçamento total, mas o total para 7 dias. Então, se eu quero gastar mais ou menos ali R$10 por dia, eu vou botar o orçamento total R$70. Porque no final desse período, eu vou substituir os vídeos que eu estou distribuindo e vou colocar novos vídeos e assim eu vou fazendo sempre, para você entender qual é o melhor conteúdo e você ir mensurando esse resultado. Então, você pode usar o diário na captura de leads e o total da campanha você pode usar na distribuição de conteúdo e em período de 7 dias. Limite de gasto. O que é o limite de gasto? Limite de gasto é você limitar quanto o Facebook vai gastar na sua campanha. Você tem a possibilidade de dizer para ele, olha, eu quero que esse aqui seja o limite para você gastar. E aí você tem dois tipos de limite de gasto. Você tem o limite de gasto da conta, né, que você vai considerar o limite, você vai dizer para ele considerar o limite de gasto para toda a sua conta de anúncios, ou seja, todas as campanhas que você tiver dentro dessa conta de anúncios vão estar sujeitas a esse limite de gasto. Então, tem que ter muito cuidado, porque quando você coloca um limite de gasto na conta, né, você está colocando o limite de gasto de todas as campanhas que você tem ali dentro. E aí tem que saber calcular direitinho, porque de repente uma campanha sua é pausada porque você achou que, eu vou botar R$100 porque eu quero só nessa campanha aqui. Quando você estabelece o limite de gastos para a conta, envolve todas as campanhas que você tem dentro dela. Você pode alterar, remover ou redefinir esse limite de gastos, tá? E quando ele atinge esse limite, os anúncios serão pausados, depois você pode redefinir, ele vai voltar a rodar. E você tem também o limite de gastos da campanha, que aí esse sim é um total para uma campanha específica. Então, quando você define aqui o limite de gastos da campanha, você está dizendo para o Facebook, olha, eu quero que você gaste esse total para essa campanha aqui. Você também pode fazer edições e também atingiu esse limite, vai ser pausado. Onde é que você vai fazer? Né? Qual é o caminho que você vai seguir para fazer o limite de gastos da conta? Você vai acessar lá o painel Configurações de Pagamento. Na seção Limite de Gastos da conta, você vai clicar nos ícones, já tem 3 pontinhos, você vai clicar nele, vai abrir uma janelinha Definir Limite, você vai colocar o limite que você quer para essa conta de anúncio. Aí você vai salvar e vai concluir, e ele vai estar com aquele limite ali da conta. Então a sua conta de anúncio não vai gastar mais do que aquele limite ali. Quando chegar naquele limite, o Facebook vai pausar. Limites de gastos da campanha. Aqui a gente tem que ter uma atençãozinha, tá? Eu diria uma atenção forte aqui. Orçamentos totais da campanha funcionam como limite de gastos da campanha se a otimização do orçamento da campanha for ativada. Ou seja, se você ativou a otimização do orçamento da campanha, né, ou seja, CBO, e você definiu com o orçamento total, esse orçamento total já vai ser o controle de gastos da campanha, você não vai conseguir estabelecer um limite ali de gastos para a campanha. Então, se você tem limite de gastos na campanha, para você controlar esse limite de gastos da campanha, você tem que ter o orçamento no ABO, né, ou seja, definido no conjunto de anúncios, ou você pode definir esse orçamento CBO, mas com o orçamento diário, né, por período diário.
E na campanha, onde é que você vai fazer isso? Você vai acessar, aí é no seu gerenciador de anúncios, você vai encontrar lá a parte, você vai editar a sua campanha, você vai entrar na parte de detalhes da campanha, você vai estabelecer um limite de gasto para a sua campanha. Definiu, confirmou, beleza, a gente vai entrar depois lá para dar uma olhadinha nisso. Como controlar o que o Facebook gasta no orçamento CBO? Né? Como é que você controla? Pô, mas se no CBO eu deixo na mão do algoritmo para ele definir onde ele vai colocar, né, em qual conjunto de anúncios ele vai colocar, como é que eu decido? Como é que eu sei como é que eu faço para ele não gastar tudo no conjunto de anúncios e deixar os outros sem gastar nada? Como é que eu faço esse trabalho? Como é que eu trabalho isso dentro do Facebook? Lá dentro, né, quando você escolhe o CBO, ou seja, você entra na campanha, você definiu o orçamento no nível campanha. Então você definiu o CBO. Quando você vai para o conjunto de anúncios, você tem a possibilidade de estabelecer limites mínimos e máximos ali para você gastar. E aí você vai atribuir um valor mínimo, ou seja, você colocou R$20 na sua campanha, no seu orçamento CBO, e aí você quer que pelo menos ali, todos eles gastem alguma coisa, porque você quer testar os dois conjuntos de anúncios. Então o que você pode fazer? Você pode colocar aqui, você quer que pelo menos todos eles gastem R$5 e eles vão começar de um patamar X, eles já vão estar gastando um valor X ali, então todos eles já começam de R$5, no mínimo. E aí, se o outro crescer demais, aí você já consegue medir, ó, o Facebook tentou gastar aqui R$5, não conseguiu, porque realmente aquele conjunto de anúncios ali, ele dá mais resultado. Então, mas é uma forma de você obrigar ele a tentar gastar, inclusive nesse conjunto de anúncios que ele não gastaria. Você só está sinalizando para ele, né, ele até diz que não tem garantia dele gastar, mas você já está sinalizando para ele, olha, Facebook, sendo possível, eu quero que você gaste nesse conjunto de anúncios também. Não concentra tudo no outro não, porque eu quero testar esse conjunto de anúncios. E aí o Facebook buscará gastar esse valor, né? De novo, não é certeza que ele vai gastar, mas você já está sinalizando para ele, olha, Facebook, eu não estou deixando totalmente na sua mão. Eu quero que você veja, descubra qual é o melhor conjunto de anúncios para eu testar, mas eu quero que você teste também alguma coisa nesse conjunto de anúncios aqui. E é aqui nesse campo que você vai encontrar lá dentro da plataforma para você poder estabelecer o limite mínimo. Você vai colocar limite de gasto do conjunto de anúncios, aí você vai estabelecer um limite mínimo e, se quiser, um limite máximo. Se você só quiser controlar, né, o gasto, obrigar ele a começar a gastar também nesse outro conjunto de anúncios, estabelece o mínimo diário, que já é o suficiente. Não estabeleceria o máximo ali, só o mínimo nesse caso. Aqui você vai colocar o mínimo diário e no outro campo você vai colocar o máximo diário. Quais são as melhores práticas para o orçamento CBO? Tá? Vamos a alguns exemplos aqui. Exemplos de melhores práticas. Por exemplo, o tamanho do público ele influencia no CBO. Então, sendo um tamanho muito diferente, ele vai concentrar na maior parte do orçamento, né, lá nos maiores públicos. Então tem que tomar cuidado com isso também para você não forçar, colocar públicos de tamanho muito diferente e aí o que vai acontecer? Ele direcionar só por causa do público, direcionar automaticamente para esse maior público. E usar o limite de gasto com moderação. Tá? Você não começar a colocar vários limites e aí eu coloco aqui ou extrapolo o orçamento que eu tenho, eu ponho muito pequeno, tem que ficar alterando toda hora. Pensa, planeja, estuda qual é o melhor orçamento ali, qual é o melhor limite que você tem, se é realmente necessário você colocar um limite de gasto. Tá? Muitas campanhas eu rodo aqui para cliente, né? Falo com meus mentorados, não tem necessidade de você colocar o limite de gasto, mas se você enxergar que precisa colocar esse limite de gasto, coloca, mas coloca com moderação. Não coloca de qualquer maneira, coloca de uma forma planejada, porque senão pode dar problema para você lá na frente. E agora a gente vai ver na prática, né? Como é que funciona lá dentro da plataforma, onde é que você vai, qual botão você vai apertar para você fazer essas mudanças, esses tipos de orçamento. Eu estou aqui na minha conta de anúncios, tá? No meu gerenciador de anúncios. Primeiro a gente vai ver o limite de gastos da conta. Onde é que eu faço o limite de gastos da conta? Eu venho aqui nessas todas as ferramentas, eu venho aqui em configurações da conta de anúncios, eu clico nela, ele vai abrir aqui para mim. Eu venho aqui abrir configurações de pagamento, ou eu venho aqui em configurações de pagamento, tá? Tanto faz. Venho aqui abrir configurações de pagamento. Ele vai abrir aqui para mim. Aqui embaixo, ó, limite de gastos da conta. Eu venho aqui nesses 3 pontinhos e eu vou definir um limite de gasto para minha conta. E aí eu coloco aqui o limite que eu quiser, eu salvo, está feito o meu limite de gasto para a conta. Ou seja, eu estou dizendo aqui que para toda a conta eu quero que o Facebook gaste X.
Agora em relação aos orçamentos, tá? Vamos começar aqui no gerenciador de anúncios, estou de novo na minha conta de anúncios, gerenciador de anúncios, eu vou criar uma campanha, uma nova campanha. Agora a gente vai ver como é que a gente trabalha essa questão de criar os orçamentos, né? Montar onde é que a gente vai escolher que tipo de orçamento a gente vai fazer. Estou aqui no meu gerenciador de anúncios, na minha conta de teste. Eu vou criar uma nova campanha. Vou colocar aqui como tráfego, tá? O objetivo aqui não é mostrar como criar uma campanha. Vou passar rapidinho para alguns campos aqui. Continuar. E aqui, ó, já de cara aqui, eu já vou ver aqui ó, detalhes da campanha, né? Que é a questão de escolher o limite de gastos da campanha. Mostrar mais opções. Limite de gastos da campanha, editar. Aqui está dizendo que não tem nenhum adicionado. Ó. Eu venho aqui em editar. Seleciono aqui, adicionar limite de gasto da campanha, e aqui eu vou colocar um limite que eu quiser, tá? Por que ele está deixando eu adicionar esse limite de gasto da campanha? Porque está desativado aqui o CBO, ou seja, o orçamento no nível campanha está desativado, então ele está deixando eu mexer aqui. Mas aí eu ativei ele aqui, então ele está no CBO e no orçamento diário, tá? Então ele continua deixando eu fazer aqui as alterações que eu quiser dentro desse limite de gasto da campanha. Quando eu passo ele para orçamento total, né, como a gente falou lá, o orçamento total passa a ser o limite de gasto, você vai ver que vai sumir essa parte aqui. Ó. Então, quando eu coloco aqui orçamento total, ele já aumenta aqui para 700, e aí ele aqui, ó, eu já não tenho mais a opção de trabalhar eu tenho outra opção de trabalhar o objetivo da campanha, se eu quiser alterar, mas eu não consigo mais fazer nada em relação ao orçamento, ao limite de gasto da campanha, tá? Se eu voltar aqui para ele, orçamento diário, ele volta a aparecer aqui para mim, limite de gasto da campanha. Passei para o orçamento total, ele some, eu não consigo mais. Por quê? Porque esse limite aqui de R$700 passa a ser o meu controle de gastos, passa a ser o meu limite de gastos dessa campanha específica. Então, quando você escolhe o orçamento total, esse orçamento total, se você estiver no CBO, ou seja, se você escolher o orçamento no nível campanha, que é o CBO, e você escolher o orçamento total, esse orçamento total aqui vai ser o seu limite de gastos da campanha. Então vamos avançar. E agora a gente vai entrar no conjunto de anúncios. Então eu estou aqui no conjunto de anúncios, né, programar, orçamento, programação, posso colocar a data de início, a data de término, e aqui tem mais opções. Tá? Eu coloquei lá o quê? Coloquei lá CBO, não foi isso? A gente tem aqui ó, na campanha, meu orçamento está CBO, ou seja, defini o orçamento total no nível campanha. Aí eu venho aqui no conjunto de anúncios, ele me dá aqui data de início e data de término para eu escolher. Né? Eu tenho que escolher uma data de término. E outras opções, ó, limite de gasto do conjunto de anúncios. Aí eu venho aqui em editar, incluo aqui ó, limite de gasto, limite de gasto do conjunto de anúncios. Eu vou marcar aqui e aí ele já vai me dar aqui. Aí ele vai me dar aqui os campos para eu assinalar. Então aqui eu vou botar o limite que eu quero. E aí se eu quiser botar o limite máximo também. Aqui ele diz que demora em torno de 15 minutos, normalmente é mais rápido que isso, mas normalmente 15 minutos. Então aqui eu vou colocar o limite de gasto para o conjunto de anúncios para eu dizer para ele, sinalizar para o Facebook, ó, Facebook, eu quero que você gaste pelo menos, tente gastar pelo menos esse valor nesse conjunto de anúncios. Então, quando você definir o orçamento CBO, você tem a possibilidade de dizer para o Facebook, assinalar para ele onde você quer que ele gaste, você tem a possibilidade de sinalizar para ele qual é o mínimo que você quer que ele gaste, que ele tente gastar em cada conjunto de anúncios, porque aí você tenta forçar ele a trabalhar começar a trabalhar de uma forma no mesmo nível, porque aí não tem deslealdade, vamos dizer assim, na hora que ele for escolher qual é o melhor conjunto de anúncios. Ele vai já começar a gastar ali. Então, tirar aqui. Então, no orçamento CBO, né, eu consigo botar aqui tanto o limite como o outro. Beleza? Vamos passar aqui, tá. Vamos voltar lá na campanha. Agora eu quero botar aqui, ó. Quero desativar. Eu quero botar só orçamento ABO, ou seja, eu vou definir o orçamento lá no meu conjunto de anúncios. Então eu venho aqui, ele já abre aqui para mim, ó, tá vendo? Orçamento diário. No orçamento diário,
eu consigo estabelecer aqui uma data de término, tá? Eu consigo fazer colocar aqui início e quando ele vai acabar. Só que eu não consigo programar os anúncios, tá vendo? Veicular anúncio o tempo todo, ele vai rodar o anúncio direto. Quando eu mudo aqui para orçamento total, eu também tenho que colocar início e término, só que ele já deixa eu programar os anúncios. Eu venho aqui em editar, veicular anúncios de acordo com uma programação, e aqui ele vai me dizer aqui, ó, qual é o período que eu quero anunciar. Então eu posso escolher aqui, ó, qual é o período que eu quero de anúncio aqui. Eu posso escolher esses períodos aqui, para ele anunciar para mim. Então ele vai começar a trabalhar isso aqui. E aí aqui eu escolho qual é o fuso do visualizador, o fuso horário desta conta de anúncio. Você vai definir, tá? Porque você pode definir isso também. Então assim, quando você coloca o orçamento total, você, além de escolher a data início e data término, você consegue programar os anúncios, o horário que você vai programar os anúncios para eles serem veiculados. E aí ele também considera o valor total aqui para esse período todo que você vai colocar. No diário, você só tem a possibilidade de definir um término se você quiser. Se não quiser também, você não precisa definir nenhum valor de término de horário. Você tem a possibilidade de estabelecer um horário também, de acordo com a sua estratégia. Aí você vai preencher o restante aqui do conjunto de anúncios, tá? Aqui você vai botar o controle de custo, se você quiser. Isso aqui é uma coisa mais avançada, eu vou fazer uma aula específica sobre lançamento, sobre estratégia de lance, mas sobre em relação ao orçamento, é basicamente isso aqui. E na campanha também, quando você define aqui o orçamento, né? Vamos definir aqui o orçamento nível campanha. Quando você coloca o orçamento vitalício aqui, ó, total, mostrar mais opções, aqui também você consegue editar a programação que você quer. Ele vai aparecer aqui para mim. Aí eu vou no conjunto de anúncios. E ele já vai me dizer aqui, ó. Se eu quiser botar o limite de gasto, ele já vai abrir aqui para mim, para eu já poder fazer todo o controle que eu estava fazendo. Eu já defino também lá na minha campanha, quando eu escolho o orçamento total lá dentro. Então é basicamente isso, tá? Em relação ao orçamento. O orçamento CBO é aquele que se define no nível campanha, o orçamento ABO é aquele que se define dentro do conjunto de anúncios. O CBO, você tem mais automação, você deixa mais na mão do Facebook. Uma forma de você minimizar esse gasto dentro dos conjuntos de anúncios é você estabelecer um valor mínimo, como a gente viu aqui, e o ABO você estabelece o valor do seu orçamento para cada conjunto de anúncios, você vai controlar por conjunto de anúncios. E você tem o orçamento diário e o total. O orçamento diário é aquele que é uma média que o Facebook vai buscar gastar por dia, não ultrapassando o total da semana, mas é uma média que ele vai procurar gastar por dia. E o orçamento total da campanha é aquele que você estabelece para um valor total da campanha. Antigamente era chamado de orçamento vitalício, que é orçamento, mas gerava muito... não tinha muita lógica, né? Orçamento vitalício, mas com o período certo para acabar. Então eles mudaram isso. Então hoje é o orçamento total da campanha, que aí você define um período que você quer rodar essa campanha, e aí você vai estabelecer um valor total de orçamento para essa campanha. Você consegue com isso, você consegue programar esses seus anúncios. Enquanto no orçamento diário você só consegue, no máximo, ali, botar uma data de início e a data de término, no orçamento total da campanha você consegue botar, além da data final, você consegue também estabelecer um período para ele rodar ali. Então eu quero que rode só de manhã, quero que rode só à tarde. Você consegue fazer essa mensuração. E é muito importante você escolher esses orçamentos e definir qual é o melhor através dos testes, qual é o melhor para o seu lançamento, porque isso aqui também influencia na otimização, na forma com que você vai otimizar, na forma que você vai trabalhar dentro da plataforma. Então, busque entender também qual é o melhor tipo de orçamento para a sua estratégia. Pela estratégia que eu estou fazendo aqui, qual é o melhor tipo de orçamento que eu devo usar para ter mais resultado, para ter melhores resultados. Então a gente viu que, por exemplo, o orçamento CBO, o que dá mais resultado para mim e para os meus clientes, é quando eu rodo ele, por exemplo, para fazer distribuição de conteúdo. E aí eu coloco ele ali no período fechado, com orçamento vitalício, eu coloco ele ali. E aí eu posso rodar também com ABO, né? Então assim, é importante você testar também tudo que eu falei aqui, para não ficar só preso ao que eu estou falando, só assim dá certo. Não, isso aqui é uma direção, um caminho para você começar, e aí você vai substituindo, vai testando, pô, aqui ele falou para CBO, mas deixa eu tentar usar o ABO aqui. Pô, limite de gasto aqui, ele falou que não tem necessidade de usar aqui, mas vamos tentar, será que se eu botar um limite de gasto aqui vai me facilitar? Eu vou ter um controle maior? Mas tudo isso você precisa testar antes de você começar a utilizar. Então, em relação a
orçamento no Facebook era isso aqui que eu queria falar com vocês, tá? A diferença entre eles, o que cada um significa, quando usar, isso aqui não é uma regra, não é uma regra absoluta, tá? Não é uma verdade absoluta, você pode trabalhar isso aqui de várias formas, mas é importante você entender o que cada conceito significa, o que cada orçamento desse significa, o que ele vai gerar lá, porque depois que começar a rodar, tem coisas que você não vai conseguir mais alterar. E aí a sua campanha rodando, você vai ter que gerar uma nova campanha, vai te dar retrabalho, pode prejudicar o seu resultado. Então é importante, antes de você começar a rodar, antes de você começar a fazer os seus anúncios, subir suas campanhas, captação de leads, distribuição de conteúdo, remarketing, você saber qual é o que cada orçamento desse vai dar gerar de resultado, o que cada orçamento desse vai deixar você otimizar depois, para não ter problema, para não ter nenhum problema, nenhuma dor de cabeça futura. Lógico, dor de cabeça no lançamento você sempre vai ter, tá? Você nunca vai, não acha que você no lançamento não vai ter problema, que vai ter vários problemas, mas você vai minimizando esses tipos de problema para que você tenha no final um resultado melhor, você tome as decisões mais assertivas e assim você consiga buscar cada vez mais resultados, escalar cada vez mais os resultados do seu lançamento. Tá bom? Então era isso que eu queria falar. Não esquece de deixar o like, se inscrever no meu canal. Qualquer dúvida que você tenha, é só deixar nos comentários ou vai lá no meu Instagram, leonardocastanheira.me, deixa lá um comentário, uma dúvida, manda um direct para mim. Eu vou ter o maior prazer em responder, sou eu que respondo todas as dúvidas, tanto no YouTube como no Instagram, tá bom? Então, aula de hoje, orçamento dentro do Facebook Ads. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficou alguma dúvida, eu estou à disposição para responder, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima aula.